Você pode estar utilizando aí uma ferramenta de anti-detect e mesmo assim estar sendo banido. A grande verdade é que a maioria das pessoas acham que só por estar utilizando uma ferramenta de anti-detect vão estar livres de todos os problemas. Mas você precisa estar ciente de erros que você não pode cometer mesmo dentro da ferramenta do anti-detect para que você tenha aí mais segurança ainda. E hoje eu vou te mostrar 7 erros super comuns de quem está começando a utilizar a ferramenta de anti-detect, ou seja, você aqui que está utilizando o Dolphin Anti, para que você não cometa esses erros. O Dolphin é uma ferramenta poderosíssima para quem utiliza aí o tráfego pago, trabalha como afiliado, tem um e-commerce, trabalha como dropshipping, ou seja, faz uma gestão de múltiplas contas. Mas fato é, se esses perfis forem mal configurados, não importa o quão boa seja a ferramenta, ou até mesmo você utilizando aí a melhor ferramenta do mercado, que é o Dolphin Anti, os bloqueios vão acontecer. Então vamos direto aos erros que você vai começar a evitar agora mesmo. O primeiro grande erro é a pessoa utilizar proxy, achar que já vai estar fazendo a coisa certa, só que compartilha desse mesmo proxy com várias contas, vários navegadores ao mesmo tempo. O que acontece? Mesmo você utilizando um proxy que tem a função de camuflar o seu IP, se você utiliza em diversas estruturas, ou seja, em diversos perfis, isso vai fazer com que as plataformas identifiquem que é você que está utilizando todas elas e, consequentemente, faça aí o bloqueio em cascata, né? Ou seja, o bloqueio em todas as suas estruturas. Logo, a solução é utilizar um proxy para cada estrutura, um proxy para cada perfil. Isso também funciona aí para os e-mails, telefones, dados que você vai colocar dentro desse perfil, dentro desse navegador. É importante que quanto mais separado for, melhor será. O segundo erro é, mesmo você já sabendo do erro anterior e utilizando proxy diferente para sua estrutura, é você utilizar de proxies baratos, ou seja, muitas das vezes esses proxies gratuitos. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Normalmente, esses proxies gratuitos ou proxies muito baratos, eles já estão em uma lista negra que a gente fala, ou seja, já foram bloqueados ou na verdade não são tão seguros assim. Então a solução é você procurar por proxies confiáveis. Aqui dentro da plataforma do Dolphin a gente já tem proxies integrados com a plataforma, o que facilita para você também, ou seja, colocando tudo dentro de uma única estrutura, né, tudo dentro da ferramenta, além de ter maior segurança aí na hora de utilizar os proxies dentro dos seus navegadores. E o terceiro erro ainda está relacionado ao proxy, e nesse caso é quando você não utiliza proxy nenhum. É bem semelhante ao primeiro erro, aonde você utiliza o mesmo proxy para toda a estrutura, assim como quando você não utiliza nenhum proxy, o seu IP vai ser um só para toda a estrutura que você está rodando, mesmo sendo dentro da ferramenta. Então os dados e a localização elas permanecem a mesma, e aí isso conecta, né, para as plataformas, ou seja, elas conseguem identificar com uma facilidade e consequentemente te bloquear aí se for o caso. Então qual é a solução? A solução é que a gente falou lá no primeiro erro, utilizar proxies e, além de utilizar os proxies, utilizar proxies diferentes para cada estrutura, ou seja, para cada navegador, cada perfil que você estiver utilizando dentro da ferramenta de anti-detect Dolphin Anti. E o quarto erro é quando você tenta usar a ferramenta em um momento que ela está tendo alguma falha no sistema ou até mesmo alguma manutenção, atualização. Se você for inserir dados ou lançar uma nova campanha durante esse período, você vai estar forçando algo que você pode perder esses dados, tá? Ou até mesmo ter bastante dificuldade aí em acessar. Então é importante que você verifique se o sistema está em manutenção ou se ele está realmente funcionando da maneira correta para que você insira os dados e também faça aí o lançamento de novas campanhas, utilize esse perfil, né? Esse navegador de maneira normal. Então, para você obter esses dados também, é importante você estar acessando o nosso Telegram, onde ali é informado as atualizações semanais, é informado sobre manutenções dentro da ferramenta do Dolphin Anti, para que você fique por dentro aí e atento a isso e evite esse erro também. O quinto erro, mas não menos importante, eu diria até que ele precisa de uma atenção grande aqui, é quando
quando você vai fazer as configurações da sua impressão digital de forma manual. Como assim? Quando você acessa o Dolphin, você tem ali o layout da ferramenta e aí você consegue criar um novo perfil. Dentro desse perfil existem algumas configurações, assim como, por exemplo, você vai preencher o nome, você vai colocar ali se ele está dentro de alguma pasta, qual que é o andamento desse perfil, para que ele vai servir, né? Para qual plataforma você vai querer utilizar, ou se ela vai ser de todos os sites, enfim, uma série de configurações ali dentro da ferramenta. Mas tem algumas configurações um pouquinho mais complexas que a ferramenta ela já traz de forma automática para você. Eu alerto que se você não entender profundamente sobre essas configurações, não mexa nelas. Não coloque opções diferentes do que já vem pré-preenchida. Por quê? Porque a ferramenta ela já configura de uma maneira que facilita a sua vida, principalmente se você não entende sobre essas informações, para que seja mais segura possível, para que tenha mais privacidade nos seus dados. Então, muitas pessoas acabam vendo essas opções e informações, às vezes até por falta de conhecimento, de não saber que a ferramenta já traz isso de forma automática e pré-preenchida da melhor maneira possível e saem alterando as coisas ali, e isso pode sim dificultar aí o seu acesso futuramente e te trazer até bloqueios por conta dessa mudança de configuração. Então se atente a isso, tá? Não mexa ali dentro, não altere informações que você não tenha certeza que precisa ser alterado. Estamos quase acabando aqui os 7 erros, mas lembre-se, se atente a cada um deles para que você consiga usar e usufruir dos maiores benefícios que a ferramenta do Dolphin pode te proporcionar. Então vamos ao 6º erro. E esse é um erro que muitos iniciantes cometem até por não entender a importância disso, que é estar utilizando de cookies ou até mesmo user agents, tá? De locais que não são confiáveis. Esses dados incorretos que normalmente a gente utiliza aí comprando de fornecedores que não são confiáveis, a gente simplesmente introduz aqui dentro da plataforma, né? Ou seja, traz através dos cookies, importa ou até mesmo preenche esses dados. E se esses dados estiverem incorretos, a probabilidade de ele acender um alerta para os sistemas que você está acessando, né? Ou seja, para que eles fiquem de olho ali na sua estrutura, vai ser muito grande. Então fiquem atentos aos fornecedores que vocês utilizam para estar adquirindo, tá? Essas estruturas, essas informações, para que quando você coloque dentro da ferramenta não seja um causador de problema. Então procure sempre por fornecedores, tá? Confiáveis, que muitas das vezes vão te dar a garantia caso ocorra algum erro, né? Uma garantia de troca, para que você evite essa dor de cabeça, né? Para que você evite que esteja utilizando uma boa ferramenta, mas trazendo uma estrutura fraca para dentro dela. O 7º e último erro é você utilizar um sistema operacional diferente da sua impressão digital. Como assim, Ana? Quando a gente vai ali dentro da ferramenta do Dolphin, vamos reformular que a gente está criando uma nova máquina. Quando a gente vai aqui e cria um novo perfil, a gente tem várias informações aqui dentro. Muitas dessas informações que eu falei anteriormente, que a ferramenta ela já traz pré-preenchida pra gente, e ela tá criando uma máquina diferente para cada estrutura que você for utilizar. Só que muitas das vezes a gente está utilizando essa ferramenta com um sistema, por exemplo, Windows, e a gente coloca aqui para máquina ser gerada no sistema de Mac. Você precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Porque essa configuração pode sim ser um causador de problema, pode sim ser um erro que você está cometendo dentro da ferramenta de Anti-Detect. Os sites, eles detectam essa incoerência pelos sistemas de fonte e normalmente a sua conta é banida. Crie sempre essa impressão digital com o mesmo sistema que você está utilizando. Então verifica aqui abaixo, a gente tem aqui a opção, né, onde a gente vai gerar aqui a nova impressão, a gente consegue ver em qual máquina ela está colocando aqui, né, em qual máquina ela está configurando. Aqui a gente tem, por exemplo, nesse perfil que já estava criado, o Windows 10, né, tem o Windows 11 aqui que eu posso fazer essa troca. Mas quando você vai criar um perfil do zero aqui, vem criar o perfil, você consegue alterar aqui esse sistema, então você consegue colocar Mac ou consegue colocar Linux, tá? Indico então que você verifique a sua máquina e coloque o Windows exatamente igual o sistema operacional da sua máquina, do seu computador, do seu notebook. É ideal também para quem trabalha em equipe se atentar a essa informação. Se todo mundo acessa e todo mundo tem o Windows, faça a configuração das máquinas aqui, né? No caso, faça a configuração do seu navegador, né? Da sua nova impressão digital com o sistema operacional correto. Uma solução é você preencher como sistema operacional aqui Linux, que ele é mais flexível, digamos assim. E aí as fontes, normalmente, ela consegue utilizar em Windows ou em Mac.
certo, tá? Essa seria uma solução. Mas o mais indicado é que você verifique aí o sistema e também coloque a mesma aqui dentro da sua impressão digital. Parece bobo, né? Parece simples, mas são erros que de fato muitas pessoas cometem, que você tendo esse conhecimento vai fazer da maneira certa e não vai mais cometer esses erros ou nem vai cometer esses erros, né? Porque já sabe como fazer da maneira certa. Lembrando que o link para baixar a ferramenta está aqui embaixo para você poder utilizar aí até 10 perfis de forma gratuita, colocar os seus proxies aí dentro da ferramenta, ou seja, de forma integrada, tá? Nós temos aí, como eu falei, o grupo do Telegram, onde tem várias informações que são repassadas ali semanalmente sobre atualizações, sobre manutenções, sobre novas configurações dentro da ferramenta, sobre novas funcionalidades, entre outras. Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar abaixo desse vídeo. Fica aí com o conteúdo que o YouTube está te recomendando, assista os outros vídeos do nosso canal, que a intenção aqui é sempre te ajudar a utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível, de forma simples e clara. Vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo.